Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Acusações. Acusações referentes ao quê? Eu falei para vocês ontem alguma coisa referente às 9,5 tribos, com a acusação que eles fizeram com as 2,5 tribos, a saber, a tribo de Gade, a tribo de Rubens e a meia tribo de Manassés. As 9,5 tribos, que estavam de fato vendo os seus irmãos de uma forma totalmente diferenciada, fez com que eles acusassem pelo altar que eles tinham construído. E nós falamos um pouco sobre isso ontem. Aqui, não só o título da lição de hoje, como também a própria pergunta que é feita, relatada em Josué capítulo 22, e os versos 9 ao verso 20, quais foram as acusações. Irmãos, eu coloquei aqui cerca de 7 acusações que foram feitas. Eu numerei elas, embora elas repetissem especificamente o termo que é usado como rebelião. E é notório que a Bíblia faz muita menção ou muita questão em mostrar que a rebelião de fato contra Deus é o que leva à perdição. Porque a rebelião é um pecado de afronta, é um pecado que a pessoa toma consciência daquilo que a pessoa tem como conduta e tem um conhecimento teórico e na prática faz o contrário. É como que se de propósito quisesse afrontá-lo. E a rebelião tem a ver com fazer de propósito algo contra Deus. É tanto que a rebelião que começa assim na história do mundo foi com Lúcifer, né? E ele fala assim, foi pelejar, o termo grego da expressão polemos, de onde vem a palavra polêmica, fazer guerra, ir de contra. E ele sabia, na verdade, tudo o que deveria ter feito, honrar a Deus e reconhecer a sua bondade. Ele começou a fazer uso da glória que Deus tinha dado a ele e puxou para si. E aí causou toda a rebelião no céu. Tudo aquilo foi rebelado. Aconteceu a mesma coisa com Caim aqui na terra. Deus chega para Caim e fala assim, se você fizer o que é certo, não é, se você fizer o bem, é certo que você será aceito? Ele deu a ele o que ele deveria fazer. Ainda assim, Caim não quis. Se rebelou-se contra Deus, contra o seu irmão, e o que foi que gerou depois? A morte do seu irmão, que ele causou com suas próprias mãos. Então, o pecado de rebelião é o terror. É um pecado que envolve um pecado implícito contra o Espírito Santo, porque você tem a consciência do que é certo, mas não quer fazer. Isso nos faz lembrar Tiago, quando fala, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E diante disso, as acusações que foram aqui para com aqueles seus irmãos, que na verdade eles nem chamam de seus irmãos, o próprio autor do livro de Josué chega a falar de que as outras tribos e não mais seus irmãos. Percebe que o vínculo ali já não estava mais sendo colocado em prática, no que diz respeito à socialização deles, nossos irmãos, isso não acontece. É claro que o autor, quando coloca a expressão as outras tribos, já demanda ali uma situação desfavorável entre toda a família. A mesma coisa você encontra quando os irmãos de José chegaram para Jacó com a túnica elameada de sangue e falou assim, olha, vê se não é a túnica do teu filho. Deixou de ser irmão deles agora? Isso está no livro de Gênesis, capítulo 37 e o verso 32. Então a expressão que ele fala, não é a manta ou não é a túnica do teu filho, e ele mostra aquilo que parece com uma grande, um coração bem pesado. Não há contrição da parte dos filhos de Jacó, os irmãos de José. A mesma coisa você encontra na parábola do filho pródigo também. Chegando o filho mais velho para o seu pai e fala assim, eu tenho trabalhado com você tanto tempo e o senhor nunca me deu nada. Agora, vindo este teu filho, e o senhor faz mata um bezerro cevado, outro uma evidência muito clara de inveja, ciúme, insatisfação. E a consideração para com o irmão, ela é totalmente desfeita. Por isso, eu coloquei aqui, e vou dizer para vocês, as sete acusações que foram feitas dos irmãos das outras tribos contra Gade, Manassés e Ruben. Eu coloquei aqui a primeira, infidelidade. Ele foi acusado de serem infiéis a Deus. Depois eles acusaram de que eles tinham se afastado de Deus por conta do altar que eles erigiram. Um outro, eles acusaram de rebelião contra Deus. Lembrando que isso é falado por 3 vezes no verso 9 em diante. Você vai encontrar 3 vezes a expressão rebelaram-se contra o Senhor, rebelaram-se contra nós, rebelaram-se contra Deus. Ele usa isso por 3 vezes. Como se eles tivessem feito de propósito aquele altar para afrontarem a Deus, coisa que na verdade não foi. O outro pecado que aqui, ele compara ele com o pecado de Números 25. Aquele pecado que trouxe uma grande praga e matou muita gente ali em Números capítulo 25. Quando amante de Balaão fizeram-se uma festa, as mulheres moabitas foram chamadas e aí houve uma grande corrupção entre o povo de Deus
e o povo moabita. Isso ele faz a comparação de que aquela rebelião feita de propósito era comparada com a rebelião dos próprios irmãos, dos quais eles estavam acusando pelo altar que estava sendo erigido. Outra acusação, eles acusam de ausência de purificação. Vocês estão contaminados, porque agora você tem que fazer com que volte a ser purificado. Essa seria a quinta acusação. A sexta, eles abandonaram ao Senhor. Vocês abandonaram a Deus a ponto de erigir esse altar. Isso tudo baseado em convicções particulares, sem ter, na verdade, averiguado os fatos. Um outro ponto aqui que ele chega a falar ele faz uma comparação, a sétima, do pecado deles com o pecado de Acã. Lembra de Acã, que ele estava conscientemente roubou, vocês estão fazendo algo semelhante. Então, olha só, 7 pecados ou 7 acusações que eles fizeram. Mas você vai encontrar mais expressões ali de rebelião no decorrer do texto. Agora, diante disso, eu quero ler com vocês 3 textos. Primeiramente, o texto de Lucas, capítulo 6, e o verso 37, conselhos do próprio Cristo sobre esse assunto. Lucas 6,37 diz assim, não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. O próprio Jesus falando. Em um outro evangelho, João, capítulo 7, e o verso 24, Jesus também enfatiza dizendo o seguinte, olha só, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Ela é interessante porque quando Deus faz o julgamento de Adão e Eva, ele primeiro traz os fatos à realidade, através de uma investigação para com eles, e em seguida agora ele dá um veredito. Embora Deus seja onisciente, ele é um Deus extremamente justo em tudo que ele faz, porque a justiça só existe por causa de Deus. Sem ele, não há justiça. E para fechar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 5. Na minha tradução NVT, o texto diz assim, portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um de acordo com o que tiver feito. Fechando aqui esse comentário, perguntamos e refletimos. Temos direito de julgar alguém? Podemos de fato acusar alguém de vestes de trevas, como se nós estivéssemos em situação totalmente favorável? Os textos aqui são claros. Lucas, João e Paulo aos Coríntios. Não façam isso. Deus é o único que faz um julgamento justo, um julgamento de fato sem ser parcial. Ele é de fato imparcial. Então hoje eu tenho que ter muito cuidado com a minha língua. O texto de Eclesiastes fala assim, cuide da sua língua. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5 e o verso 2. Na minha tradução o texto diz assim, não se precipite com a sua boca, nem apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você está na terra. O foco aqui é, não se apresse a falar de imediato. Se você vê algo, não se precipite com a sua boca. Tenha calma e paciência, averigue os fatos e depois tome a posição. Porque eu posso, pela minha fala, criar uma situação adversa, totalmente contrária ao que aquilo de fato quer trazer. E eu e você temos cuidado. Nossa língua tem que ser de fato convertida. Ellen White fala no livro lá Adventista que o nosso ser deve ser convertido à língua também. E ela ainda diz ainda mais na orientação da criança. Se continuarmos com essa língua dessa forma e fôssemos ao céu, falaremos do céu do mesmo jeito que falaremos aqui. Lembrando que no céu não tem defeito algum. Então o ato de acusar, de julgar, de condenar, não nos pertence. É um ponto que pertence somente a Deus. O nosso ponto é orar, interceder e suplicar para que Deus intervenha na vida daquela pessoa e, em especial, na nossa também. Nós não estamos isentos de também sermos vistos de mal forma pelos outros. Mas, em nome de Cristo, peçamos a Deus línguas convertidas e, assim, a nossa vida seja, de fato, uma harmonia ao que Deus tem para conosco. Vamos orar? Maravilhoso Pai, excelso Deus, nós muito te agradecemos pela tua palavra e pelos conselhos que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos acusadores dos nossos irmãos, pois esta é a obra do inimigo e nós queremos ser teus amigos. Por isso, perdoa nossas faltas, controla, Senhor, a nossa língua e nos ajuda a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que pedimos essas bênçãos com perdão dos pecados,
Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e um bom estudo para você. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.